Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos movimentos apresentados por índice dólar, tá? Então, bora pro gráfico, que é lá que o bicho pega. Para cá. Vamos lá. Vou começar pelo índice aqui, galera. Índice. O que a gente teve aqui? O pessoal da sala aí. Vou tirar isso aqui não foi nada. Arrumar o gráfico aqui, deixar tudo prontinho, né? O que a gente tinha alinhado já, né? Eu sempre gosto de deixar um estudo pré-pronto com o pessoal da sala, né? Para a gente mais ou menos ver se dentro da análise que a gente fez vai atender algum conteúdo, né? Dentro do contexto apresentado no fechamento do pregão anterior, né? E a análise que a gente vem a fazer, se apresente algum padrão, né? E aqui a gente tinha um padrão de bandeirinha, né? Uma bandeira bem feia, mais um período de acumulação aqui, na verdade, tá? Mas fatos da vida ele abriu rompendo e entregando o alvo, tá? Tínhamos esse movimento aqui, tá? E aqui já abriu com gap de alta, então já autorizaria a gente a projetar esse caixote para cima aqui, tá? Projetando esse caixote para cima, deixa eu apagar tudo aqui, né? A gente vai construindo aqui. Beleza, beleza, vamos lá. Projetando essa última pernadinha para cima, já abriu praticamente no seu alvo de 100%, né? Obviamente que eu não vou sair comprando aqui, tá, galera? Até porque a gente tem essa região que eu venho batendo nela aqui, né? Alertando o pessoal, região do fundo da semana anterior. A gente não está conseguindo trabalhar acima desse fundo aqui, como vocês podem acompanhar aí, né? Segunda, terça, quarta, né? A gente, toda vez que a gente monta alguma estrutura de alta, aqui a gente não consegue dar continuidade. E por isso mesmo eu falei para a galera, vamos ter calma, não vamos sair boletando logo cedo e vamos aguardar. Perfeito. A gente aguardou, o mercado até tentou fazer uma arrancada aí, tá? E logo em seguida aí saiu a notícia, tá? E empurrou esse mercado para baixo. Empurrou ele com força para baixo, tá? E de verdade, galera, na minha opinião, a menos que você seja um especialista em notícia, em macroeconomia e está acostumado a operar isso, você está habilitado a operar isso daqui, né? Pegar pelo um gráfico de 2 minutos, né? Para tentar deixar o stop um pouco mais curto, né? Fora isso aqui tudo é aventura, na minha opinião, tá? O cara querer operar uma notícia dessa aqui, uma volatilidade terrível, que nem pode ser isso aqui, que ela pode vir aqui, startar a tua operação, jogar para cima, jogar para baixo, e depois ir lá no teu alvo, primeiro te stopar, pior ainda, pula o stop. Nossa, pode dar 1 milhão de coisas erradas aqui, tá? A gente tá operando uma notícia. Mas, enfim, a gente não executou nada aqui, tá? Pelo contrário, observamos o movimento aqui acontecer. E aqui a gente vai para o gráfico de 2 minutos. Bora lá, bora lá, bora lá. E aqui a gente vai para o gráfico de 2 minutos. E no gráfico de 2 minutos, né, se esse movimento ele viesse para dar uma continuidade aí juntamente com a notícia, né, aqui ele estaria montando um pivôzinho de baixa no gráfico de 2 minutos, e aí teria start e teria stop, né? Qual que é o risco dessa operação? Média móvel de 200 aqui, que é aproximadamente a média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos, tá? Então, estaria logo na cara, né? Então, quem vendeu, se fudeu, né? Vendeu aqui, estopou aqui. E aí eu falei para a galera, eu falei para o pessoal da sala, pessoal, a gente tem que cuidar uma coisa. Esse preço, ele abriu acima da média móvel de 20. Agora passou para baixo da média móvel de 20. Então a gente vai dar mais uma chance para ele tentar, se for o caso dele passar para cima da média móvel de 20, né? Ele montar uma estrutura de alta aqui para a gente pode dar mais uma chance para ele antes de encaixotar ele, né? Porque não adianta querer ficar, né, dando murro em ponta de faca que não vai dar certo, né? Então aqui tinha um start, tinha um stop, aqui, né, aquela máxima do mercado, né? A notícia ela tem um prazo de validade muito curto, né? Na verdade tudo já está precificado, né? Então aqui o mercado sentiu a notícia, jogou para baixo, mas logo em seguida o mercado já começou a recuperar, passou para cima dessa média móvel de 20 no gráfico de 2 minutos, montou uma estrutura de alta e aqui eu comprei o índice, né? E qual que era o alvo dessa operação aí, Felipe? Ele me explica aí. Beleza, então vamos lá. O primeiro alvo dessa operação aqui, logicamente, a gente pode trabalhar. Opa, com esses pivôzinhos aqui, tá? Atingiu o terceiro alvo, a gente projeta o pivô para frente, tá?
E após isso, aí cada um conduz, barra, projeta a última pernada, enfim, tá? Mas qual que era o meu alvo para essa operação? Meu alvo para essa operação era aqui, galera. Era aqui, justamente aqui. Por que que era aqui? Porque aqui era a mínima da semana anterior. Então, eu não sei se o mercado agora ele ia virar realmente e, poxa, ia explodir para cima. A minha expectativa era, no mínimo, aqui eu vou realizar alguma coisa, né? Tem que realizar a parcial, na verdade, um pouco antes, tá? E o mercado foi indo, entregou um belo movimento de alta. E aqui, na mínima desse candle aqui, eu saí, tá? Fui fazendo um barra e resolvi sair, mas fiz pelos 5 minutos, tá? Ah, e aqui, depois de atingido esses alvos, todos os alvos 200% para cima, aqui a gente poderia ter projetado isso daqui também, tá? E aí ele não entregou por um pouquinho, né? Vamos ver se chegou a entregar, depois não olhei, não entregou, tá? E aí eu fui conduzindo a minha operação, consegui pegar 800 pontos aqui, tá, pessoal? Fazendo as minhas parciais e sair na proteção com 500 pontos. Então, a partir do meu ponto de entrada, 500 pontos. Tá, não, gráfico de 2 minutos, desculpa. Tanta coisa na cabeça da gente essa hora que a gente já tá meio barata tonta, né? Então, a partir do meu ponto de entrada, peguei meus 800 pontos e depois saí na proteção aí com 500 pontos. Na verdade, protegi aqui nessa região, protegi um pouquinho menos aqui, eu acho que deu 430, tá? Porque eu fui fazer, deixei na mínima desse candle depois que ele acelerou, rompeu aqui essa regressão média móvel de 9, talvez aqui poderia ter um gatilho de entrada, tá? Mas aí o pessoal da sala também não executou, eu já estava posicionado, por isso que eu não marquei, mas aqui estaria habilitado, tá? Porque aqui é um ponto-chave do gráfico, o mercado, né, conseguiu andar, passou para cima do fundo da semana anterior, fazendo um pullback, regressão média móvel de 9, não acionando o próximo candle, baixo gatilho de entrada está autorizada porque o stop se acionado aqui está menor ainda do que na barra referência, né? E aqui poderia ter pegado um outro belo trade, tá? Depois tivemos outra regressão média móvel de 9 aqui, mas aqui já estava líquido no mercado, beleza? Então, esse foi o nosso dia. Não, opa, desculpa. Depois tivemos mais um trade na ponta da tarde, um colega executou lá na sala. O mercado começou a fazer esse processo de distribuição aqui, ficou sem força para andar, né? E aí, após volta do almoço, né? Ele perguntou, Felipe, o que que tu acha aqui desse índice aqui? Cara, e bem na hora que ele perguntou, inclusive, na verdade, um pouco antes eu tinha comentado, né? Acho que ele nem ouviu, depois que ele voltou para a sala, a gente tinha comentado, né? Ele voltou e perguntou, o que que tu acha dessa venda aqui no índice? Eu falei, cara, se fosse para vender, era para ter vendido aqui, ó. Né? Aqui a gente teve um movimento de pivô, tá? Grande pra caramba, caro, na minha opinião, para estar arriscando esse trade aí, mas aqui o mercado apresentou para gente, né? Um pivô dentro do pivô, tá? Então, aqui você tinha um start na ponta da venda, um stop, se desse errado a operação, e qual que seria os alvos aqui, Felipe? Qual que seriam os alvos? O gráfico de 5 minutos, para não ficar tão esticado aí esse preço, né? Primeira coisa, trabalhar com as retrações do dia, tá, galera? A gente já tem um dia pré-definido já aí, então, né? Acho que cabe a gente colocar as retrações do dia. Qual que é o primeiro alvo? Pô, o primeiro alvo, vamos batalhar para carregar aí até a retração de 38. Beleza, atingiu. A gente pode trabalhar só com esses alvos aqui, né? Só com a retração do dia. Foi o que eu falei até para ele. Né? Mas aqui a gente tem uma outra possibilidade também, que é o quê? É projetar esse processo de distribuição para baixo. E aqui a gente vai ter uma coisa bem legal, né? Aquelas coincidências de Fibo, né? A gente vai ter o primeiro alvo na região de 38, o segundo alvo na região de 50% e o terceiro alvo, né, no 61,8, né, mais conhecido como Bacia das Almas. Perdeu é caixão e vela aqui, tá? Eu não sei como ele conduziu a operação aí, mas fatos da vida, ela entregou até o terceiro alvo, tá? Aqui. Se ele conseguiu conduzir bem, depois eu vou confirmar com ele aí, conseguiu aí 800 pontos aí. Beleza? E esse foi o nosso dia aqui na sala educacional, tá? Eu executei só um trade aqui no índice, 800 pontos, tá? Bora pro dolinha, galera. Bom, o dolinha, se a gente for pegar o gráfico de 60 minutos aqui, a gente está segunda-feira lateral, terça-feira lateral e hoje lateral, tá? Então, a gente está preso numa região dos 60 minutos aí, é uma região da cabeça de um pivô de alta do gráfico diário, tá? Depois vocês podem conferir aí. Só que o mercado ontem também, da mesma forma que o índice, ele abriu, né, entregando já alvos de uma bandeira que a gente tinha traçado aqui, tá? Então, o que seria os alvos dessa operação aqui? Vamos lá, vamos limpar um pouquinho o gráfico.
Voltei para a tela agora aqui, galera. Por isso que eu não deixei tudo pronto, não. Mas vamos lá. O que seriam os alvos? Seriam os alvos dessa operação aqui? Poxa, a primeira coisa, essa penadinha para baixo. Já nasceu no seu alvo de 100%, né? E aqui, nesse caso, aconteceu uma coisa interessante. Eu me sinto muito desconfortável, né, em executar uma operação a favor do gap, no caso, abrir um gap de baixo, então todo mundo procuraria, né, iria procurar por venda logo em seguida, né? Aí tem aí Fabuloso 4, tem outros tipos de operacionais aí que podem oferecer, tá? Esse tipo de operação. Eu me sinto desconfortável quando ele abre com gap e não corrige nada do gap. Eu não gosto, tá? Então, eu prefiro que se abriu com gap, eu vou esperar uma correção dessa região de gap aqui, 50%, 1,8, aí, enfim, tá? Mas aqui a gente teve uma situação bem interessante também, que foi o quê? Poxa, o fato dele já abriu no seu alvo de 100%, praticamente, tá? Tá vindo testar a região de mínima do dia anterior. Esse candle aqui é nosso candle referência. Foi o que tocou a mínima do dia anterior. Eu não vou aceitar um stop de 18 pontos, vender essa mínima aqui com stop na máxima. Não, negativo. Subi meu gatilho de entrada e aqui foi tiro rápido, tá, galera? Aqui é aquele negócio. Quem tá preparado pegou, quem não tá, não pegou. Ou às vezes a pessoa até tá preparada, mas não se sentiu confortável para executar, tá? Aqui tá um stopzinho de 6 pontos e ele entregou. Qual que seria o alvo dessa operação? A mínima do dia, logicamente, né? Então entregou 10 pontos. Qual que seria o alvão dessa operação? Aí, logicamente, a gente teria que projetar somente esse movimento aqui para baixo, tá? Eu acho para não ficar... Opa! O imã, ele é cretino, né? Vamos lá, tentar de novo. Beleza. E aqui seriam os alvos que eu iria projetar para essa operação aqui, tá? Obviamente, como vocês estão vendo aí, ele não deu continuidade, tá? E após isso, tivemos o quê, galera? O preço indo lá testar essa média móvel de 9, não acionou nada, e aqui a gente já estava já bem próximo dos dados que queriam sair, tá? Então, aqui, se o cara, às vezes, a ignorância, ela pode ser uma dádiva, né? Então, se o cara falou para mim aqui que ele comprou um pivô de alta, mesmo que contra as médias aqui, né? Porque ele viu uma estrutura e nem sabia de notícia nenhuma, que ia sair notícia, que não ia, beleza, eu até vou acreditar, mas agora o cara vir querer falar para mim e aplicar que ele pegou porque estava alinhado com a notícia, porra, para cima de mim não, né? Para cima de mim não, mas enfim, né? Cada um acredita no que quiser, mas para mim, ou o cara pegou na cagada isso daqui, ou se operou notícia foi extremamente irresponsável, né? Porque a chance disso daqui, com a volatilidade que dá no momento, né? E a robô comprando e a robô vendendo, isso aqui vinha aqui acionar, estopar, e de novo voltar, e até ir para os alvos para cima, os alvos futuros, aí é outros 500, né? Mas enfim, saiu a notícia, o mercado deu aquela porrada para cima, né? E como a gente sabe que notícia tem uma validade curta, logo em seguida começou a devolver. E aqui eu comentei com o pessoal, galera, aqui a gente tem, se a gente for pegar, né? Aonde que a gente pode usar um trap, né? Quando o mercado está lateral, Felipe, como que a gente sabe quando o mercado está lateral? Primeiro, extremidades próximas, né? Numa amplitude do dia. Segundo, o preço cortando a média móvel de 20. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, então já temos duas características, tá? Então, isso daí estaria habilitando a gente a executar esse trap. E por que a gente não executou esse trap aqui na sala? Primeiro, porque o valor do trap, para mim, na minha opinião, tem que ser um valor, né, no mínimo razoável, né? Poxa, aqui 12 pontos, né? Então, 12 pontos é quase um pivô a gente operando aqui na sala, tá? Então, e outra coisa, né? Além do valor do stop aqui, a gente tinha uma média móvel de 9, ascendente, aqui nesse momento, tá? E aqui a gente poderia estar configurando uma regressão à média móvel de 9. Assim como aqui, né, configurou um trap. Então, eu vou ter um operacional mandando eu vender e um mandando eu comprar. Então, tá na dúvida, não faz nada, né? Fica quietinho no teu canto para não fazer besteira, né? O mercado começou a derreter, né, pessoal? Média móvel de 200 flat aqui, mas ainda é uma média móvel de 200, né? E aqui a gente pode ir para o gráfico de 2 minutos para dar uma olhadinha no que o preço apresentou para a gente, tá? E aqui, bem na região da média móvel, né? Como eu falei para vocês, né? O mercado apresentou um pivôzinho, barato pivôzinho, né? 18 pontos do stop, pelo amor de Deus. 18 pontos de stop, né? Num pivôzinho com um contrato são R$ 180. Eu acho que quem está começando agora, só se o cara não tem muita noção ainda, né?
de como operar, ele não tem um operacional para estar encarando um stop de 18 pontos, nada contra com quem pratica isso aqui, tá? Mas, enfim, aqui na sala a gente, obviamente, deixou passar batido, mesmo estando alinhado aí com a abertura do mercado lá fora, né? Ficamos de fora aqui, obviamente. Até poderia, né, executar uma regressão à média móvel de 9 aqui, mas não foi acionado também, aí subiu o gatilho de entrada, numa região onde a média móvel de 200 está passando, é complicado, tá? Então, a gente optou por esperar. Esperar o quê? Ele vinha e rompeu o caixote, galera. Ou a menos que ele apresentasse para a gente o quê? Um pivôzinho de pré-rompimento deste fundo aqui. Se o preço viesse e fizesse isso daqui, um pivôzinho de pré-rompimento do fundo, show de bola. Não apresentou, o que eu vou esperar? Um pullback, uma regressão à média, alinhada, as médias alinhadas, com inclinação devida. E aqui a gente teve o quê? Uma regressão à média móvel de 9, pullback no fundo do caixote para voltar a cair. E esse caixote aqui é o caixote da semana, tá? Então aqui eu poderia muito bem, tranquilamente, acreditar nesse movimento aqui, ó, né? Caindo, pullback para voltar a cair, né? E eu poderia chegar aqui e falar para vocês aqui, não, o stop está tranquilo, só que fato da vida é esse stop aqui poderia ser evitado, tá? Esse stop aqui não era para mim ter tomado. Mas pelo fato de eu já estar com 10 pontos aqui, né? Então, poxa, a gente coloca o drawdown, aceito da operação, vamos lá, vamos arriscar tudo, não vamos arriscar o que a gente ganhou numa operação aqui, né? Na outra operação, e vamos lá, né? E aí acontece o quê? Por que poderia ser evitado, Felipe? Porque nesse exato momento que esse trade aqui ele foi acionado, estava acionando o índice também. E a gente estava num ponto do gráfico lá que era aquele ponto de ebulição, ou vai ou racha. E geralmente, eu não fico olhando muito correlação, mas a gente observa, né, que sempre quando o índice dólar, eles estão em ponto de bala, digamos assim, né, geralmente os movimentos deles são muito bem correlacionados, né? Um sobe, outro desce, porque eles estão em pontos de inflexão do gráfico, né? E aí a gente viu o índice dando uma disparada numa regressão à média móvel de 9, evoluindo, né? Dando alvo, dando pontuação para cima, e o dólar parado aqui. Parado. E aqui, quando faltou, acho que uns 10 segundos aqui para ele vir e acionar a entrada, que até ele demorou para acionar, tá? Aqui, eu ainda pensei, porra, essa porra aqui, eu vou abortar essa entrada. Porque o índice está indo embora e o dólar está parado. Então, daqui a pouco, pelo fato da média móvel de 20 estar próxima aqui, ele vai vir, vai acionar, vai me dar um stop, vai me dar uma velinada e depois vai fazer uma regressão na média móvel de 20. Só que, né, sei lá, pensei, mas não executei. E aí o preço veio aqui, acionou, tá? E veio e me estopou, galera. Então aqui também um stopzinho, né, de 7 pontinhos, né? Por quê? Por não agir. Eu vi que o negócio poderia dar errado. Ah, Felipe, mas não tinha como tu saber se ele ia te estopar ou não. Mas eu poderia evitar, tá? Eu poderia evitar. Então, aqui tomei esse stop, né? Então, tinha 10 pontos, já devolvi 7. Financeiramente, né? Foi um drawdown tranquilo, tá? Dentro do lucro já feito na primeira operação da manhã. Tranquilo, tá? Mas em termos de pontuação, para falar para vocês. Então, dos 7 pontos que eu tinha ganho, já devolvi 7, tá? Beleza. Vamos lá. Voltar para o game, gráfico de 5 minutos, e aqui a gente começa a observar o quê? No gráfico de 2 minutos, a gente não teve uma regressão à média móvel de 20, né? E eu falei para a galera, vamos virar para o gráfico de 5 minutos, né? Porque aqui a gente pode ter uma regressão mais técnica à média móvel de 9. E aí vocês percebem, né? Não é todo dia que o cara vai acertar a leitura, não é todo dia que tu vai estar voando baixo. Tem dias que tu vai estar com a tua confiança lá em cima, e aí tu vai acabar fazendo o que eu fiz aqui hoje, né? Aí a gente vê a média móvel com uma inclinação bacana, e aqui ele vem e faz uma regressão à média móvel de 9, não faz? Então, isso daqui seria a regressão à média móvel de 9. Isso aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam isso aqui como uma aula, tá? Para ficar esperto, para não cair nesses cantos da sereia, né? Então, aqui, como regressão à média móvel de 9, né, já teria descaracterizado completamente, né? E eu ainda comentei, pessoal, aqui não vai acionar. E aí comentei que não vai acionar, e o próximo preço violou a máxima, foi lá testar o ajuste, voltou e começou esses pavio aqui, né? Pavio. E o preço voltou para baixo da média móvel de 9 e deixou aí, né? Na verdade, ele coloriu aqui, né? Ele coloriu a média. Ele coloriu o candle, tá? Não, isso daqui não é uma regressão à média móvel de 9.
Não é uma regressão média móvel de 9. Felipe, mas coloriu de amarelo aqui, segundo a regra de coloração, ela só é um detalhe visual, tá? Regressão à média é isso daqui, ó. É uma média móvel inclinada, com inclinação necessária. O preço vem, testa ela, e aqui desconfigurou. Mas eu, por não observar isso daqui, né, eu observei, na verdade, né, depois eu não fui tão rígido como deveria ser, né? Aí me apeguei a esses detalhes aqui, ó. Isso daqui, isso daqui. E aqui eu assumi de novo na ponta da venda, acreditando que talvez o preço fosse lá testar o seu ajuste de baixo para cima, jogou para baixo de novo e agora vai derreter. E aqui também de stop, galera. Stopzinho de 9 pontos. E aí você pega um dia que você está positivo 10 pontos e você consegue transformar aquele dia em termos de pontuação, numa pontuação negativa. Em termos de financeiro foi um 0 a 0 para mim no dólar, tá? Porque aqui eu arrisquei uma parte do meu gain em termos financeiros, né? Tive um drawdown aqui e aí nessa segunda operação, talvez por a gente vir acertando bastante o mercado aqui, a gente cria um pouco mais de coragem e aqui eu pensei, poxa, se eu tomar esse stop aqui, o máximo que vai acontecer vai ser um 0 a 0 financeiro no dia, mas em termos de pontuação me jogou para a seara negativa, tá? Então aqui eu zerei meu dia em dólar por ego, tá? Aqui foi ego, né? Foi como quando eu dava aula de trânsito, né? A gente tem 3 tipos de falha, né? Um acidente de trânsito, né? Por parte, né, do ser humano, né? Ou ele tem imperícia, que é quando ele não sabe o que ele está fazendo, mas mesmo assim ele faz, e quando ele tem imprudência, né? Quando ele sabe o que ele está fazendo e mesmo assim faz errado. Aqui foi imprudência. Aqui era para ter abortado essa operação, tá? Ainda bem que esse stop aqui eu tomei sozinho, tá? A galera da sala tomou o primeiro stop comigo aqui e já largou de mão. E fizeram muito bem. Fizeram muito bem, tá? Depois a gente foi pro almoço, tá? Voltamos. Bem na hora ele estava apresentando essa regressão à média móvel de 9 aqui, que na minha opinião poderia ser executada também, média móvel de 9 não, desculpa, média móvel de 20. Poderia ser executada tranquilamente aqui, essa operação, tá? Porque, novamente, testando o fundo do caixote, tem uma inclinação bacana da média móvel de 20. Aqui ele acionou, deu um calor e um colega da sala até pegou, deu parcial de 5 pontos, voltou, tirou ele no break-even, tá tudo certo. Então, ou seja, um dia que era para você estar fechando com 15 pontos positivo hoje, que seria o meu caso, né? A gente está fechando na pontuação negativa. Financeiramente, no 0 a 0. Mas para mim é um dia que é um loss. É um loss. Porra, filho, mas tu tá se cobrando muito. Cara, não é que tá se cobrando muito. É o certo. A gente tem que vir aqui mostrar a realidade para vocês, tá? E não falar que, aqui seria uma compra, que seria uma venda, que isso, que aquilo. Não. Executou? Beleza, pode falar. Não executou, fica quieto, tá? E aí vamos, né, seguindo o mercado, né, na parte da tarde. E se alguém teve paciência, né, a gente fica bem complicado a gente pensar em compra nessa região aqui, que aqui a gente estava tendo uma batalha entre a média móvel de 50 e a média móvel de 20. Né? Então a gente estava num ponto que no gráfico aqui era uma regressão à média móvel de 20 no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos, desculpa, né? E aqui a gente estava tentando virar a média móvel de 20 no gráfico de 5 minutos. Aqui ele deu uma oportunidade aqui de um pivôzinho de alta, tá? Qual que era o alvo? Média móvel de 200. Beleza, foi lá praticamente cumprir os alvos, tá? Quem conseguiu pegar. Após isso, o mercado ficou lateralizado, média móvel de 200 aqui, fazendo pressão e começou aquele ping-pong entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200, que na maioria das vezes quem vence é a média móvel de 20, tá, galera? E aqui, para quem teve paciência nessa operação, por que paciência? Porque a gente teve que observar bastante coisa, tá? Vamos lá. O que a gente tinha que observar aqui? Já tínhamos uma faixa de Gaza do dia aqui, né? Uma média móvel de 200 inclinada, tá? Mas a gente teve uma oportunidade aqui, tá? Eu observei isso aqui na parte da tarde. Montou um pivôzinho de pré-rompimento da 200, foi lá, rompeu. Bacana. Se vocês forem para o gráfico 2 minutos, isso daqui é um pivôzinho de pós-rompimento da 200, né? E aqui ele deu uma compra, né? Quando rompeu esse primeiro pivô, mas ele apresentou o pivô dentro do pivô, né? Qual que é o problema aqui? 61,8 do dia anterior. Mas aqui aquele negócio, bateu no 61,8, joga pro break-even. Jogou pro 0 a 0, tentar conduzir a operação, né? E aqui quem teve paciência aí talvez tenha conseguido pegar aí no mínimo 10 pontinhos, tá, galera? Espero que o pessoal da sala, né, tenha ficado atento a esse movimento aí, mas teria pegado uma bela pontuação. Tá bom?
Então, esse foi o nosso dia aqui na nossa sala educacional. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. Melhor do que o meu no dólar, tá? Porque o meu no dólar aqui hoje não foi bacana. E tão bom quanto o meu no índice, que no índice foi show de bola. Beleza, então? Então, né, me despeço de vocês e bora lá. Game zerado, amanhã estamos de volta. Valeu demais e abraço.